sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Ivan Leles Bonilha, os conselheiros substitutos Ives Linhares e Cláudio Augusto Canha, e a procuradora do Ministério Público de Contas, designada para a sessão, doutora Juliana Rainer, declara aberta às 14 horas a 26ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro Durval Amaral por motivo justificado, ficando convocado o conselheiro substituto Cláudio Canha para a composição do quórum. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 25 da sessão ordinária do dia 15 de julho de 2014. A discussão aprovada. Comunico que o gabinete do conselheiro substituto Jaime Lichins, que efetuou a devolução à secretaria desta Câmara do processo 154.585.08 da pauta do conselheiro substituto Ives Linhares, após pedido de vista em razão da aposentadoria do referido auditor. Comunico o deferimento de sobrestamento dos protocolos 540, 568, 2014, 533, 294, 2014, 467, 305, 2014, 589, 621, 2014, todos junto à Diretoria de Contas Estadual, são admissões complementares que ainda dependem do julgamento do processo principal. E também sobrestamento junto à Diretoria de Controle de Ato Pessoal, de pensão oriunda por morte, cujo ato de aposentadoria ainda não foi julgado, que é o protocolo 331.578/2014. Concedo aos demais membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 e para inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4º do artigo 429, todos do regimento interno. Está livre a palavra? Conselheiro Cláudio Canha. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento do protocolo de pensão 57688.014 e do ato de inativação 26901/12, haja vista que os processos de admissão do servidor ainda encontram-se em trâmite. Obrigado. Conselheiro Ivan. Senhor presidente, com fundamento no 429, parágrafo 4º do regimento, gostaria de pedir inclusão na pauta, porque trago em mesa, pedido de certidão liberatória de Fazenda Rio Grande, o protocolo é 55.9951/14. E também comunicar o sobrestamento para, na diretoria jurídica do protocolo 240205/10, uma tomada de contas, que houve uma concessão de liminar suspendendo restrições decorrentes de acórdão da segunda Câmara. Obrigado. Conselheiro Ives. Senhor presidente, também para comunicar sobrestamento, são 3 processos de admissão de pessoal, 59467615, 58242214, 49254714, todos eles na Diretoria de Contas Estaduais. E ainda, senhor presidente, comunicar, nesse caso aqui, a suspensão dos processos de tomada de conta 31.051.13, 21.38.2.13, 23.31.8.13, 26.52.0.13, 18.87.0.13. Esses processos, senhor presidente, tratam daquela tomada de conta extraordinária da Câmara Municipal de Curitiba. E o motivo do sobrestamento, aliás, da suspensão do processo, é que é preferível, por uma questão lógica e até de coerência das decisões, que seja julgado primeiro o processo principal que deu origem à tomada de contas, que contempla os achados de 1 a 4 e que tratam justamente da forma da contratação do processo seletivo e da forma de fiscalização dos processos. Então, apenas para que não haja uma equivocada tramitação desses processos, correndo o risco de decisões eventualmente contraditórias, eu proferi um despacho nesses processos propondo não o sobrestamento, mas a suspensão deles até o julgamento de primeiro grau, que aí sim será retomada já imediatamente o julgamento desses demais processos. Então esse é o motivo, senhor presidente, do comunicado da suspensão desses processos, conforme despacho proferido nos respectivos autos. Muito obrigado. Feitas as comunicações e anotações, antes de passar a pauta ao conselheiro Ives Linhares, que solicitou preferência em função de compromisso pessoal, eu comunico a devolução do protocolo 318/31/2014 da pauta do conselheiro Ivan Bonilha e o 274/355/2010
Da pauta, o conselheiro Jaime Lichinski, para redistribuição. Tem a palavra o conselheiro Ives. Muito obrigado, senhor presidente. Demais integrantes desta primeira Câmara, eu tenho na minha pauta o processo de prestação de contas municipal de 134.090.09, que trata das contas de São Miguel do Iguaçu, exercício 2008. Eu vou solicitar, senhor presidente, nesse processo o adiamento, porque o advogado ingressou com pedido de sustentação oral para a próxima sessão. Então, é um direito que ele assiste, me parece que é cabível o adiamento, atendendo a essa solicitação de sustentação oral na próxima sessão. Passando aos atos de inativação, 53562513, processo de aposentadoria, em que a única irregularidade que se verificou foi o atraso. Eu, conforme diversos precedentes desta Câmara, eu deixo de aplicar a multa e proponho apenas a recomendação de observância dos prazos regimentais. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, o 4665714, também é uma aposentadoria de um militar, em que se discute a questão do tempo ficto. O Ministério Público de Contas suscitou a tese, segundo a qual esse tempo ficto não poderia ser aproveitado para os militares, e propõe a negativa de registro, discordando da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, que propõe o registro. Eu, também conforme precedentes desta Câmara, me baseio no acórdão 35114 do Dr. Ivan Bonilha, já foi discutida essa matéria, o entendimento até agora prevalecente é o de que, efetivamente, essas regras não se aplicam aos militares, especificamente a regra da impossibilidade de tempo ficto. Então, acompanhando a Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, o voto é pelo registro do ato. Está em discussão. Aprovado. A seguir, senhor presidente, eu tenho um processo de pensão 30548413, é uma pensão por prisão, requerida por Valdecir Luciana de Oliveira Muniz Souza e seus filhos, esposa e filhos do servidor Gelson de Melo e Souza, que foi concedida, encontrando-se o servidor, o policial militar, em prisão. As manifestações tanto da DICAP quanto do Ministério Público são pela negativa de registro, e esse também é o voto, senhor presidente. Na verdade, é um daqueles casos que também nós já discutimos, em que antes da concessão da prisão houve a perda da condição de segurado pelo servidor, o que efetivamente impediria a concessão do benefício, e além disso observou a Diretoria de Controle de Dados de Pessoal que não foi observado o critério de baixa renda, que deve ser vista em relação aos beneficiários e não ao servidor. Então, por ambos os motivos, as instruções do parecer do Ministério Público são uniformes pela negativa de registro. Eu deixo de propor a aplicação de multa ou outra sanção, entendendo que efetivamente é uma tese que o Paraná Previdência vem defendendo, da possibilidade de concessão de benefícios nessas situações, mas que efetivamente não se verifica dolo, mas apenas uma divergência quanto à redação da lei, que, por sinal, não é efetivamente muito clara nesse sentido. Então, o meu voto, senhor presidente, é pela negativa de registro, com a determinação de que o órgão previdenciário proceda à intimação dos beneficiários para efeito da fluência do prazo recursal, e como tem sido reiterado, na verdade, o tratamento equivocado dessa matéria pelo Paraná Previdência, a minha proposta seria de remessa de uma cópia dessa decisão à Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização do órgão, para que, no seu trabalho, verifique, na medida do possível, a possibilidade de correção dessas falhas. Está em discussão. Aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência. E, retornando ao quórum, o conselheiro expedito Cláudio Canha, eu passo a relatar minha pauta. Pela tomada de conta extraordinária 681.381/2012, é o município de Morretes, é uma tomada de contas instaurada em função do não encaminhamento de dados do Sistema de Informações Municipais, o AM, o acompanhamento mensal, dentro dos prazos, no exercício de 2012, nenhum dos bimestres. Tanto a Diretoria de Contas Municipal como o Ministério Público de Contas manifestam-se pela regularidade com ressalva das contas, com a procedência, lógico, da tomada de contas, em função do atraso dos 6 bimestres, que já foram apresentados, aplicando-se multa
ao senhor Hamilton Paulo da Silva, prevista no 87.3b da Lei Complementar 113, de forma acumulativa para cada bimestre em atraso, nos termos do artigo 87, parágrafo 2º da Lei Complementar 113. O relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Tem a prestação de contas e transferência 186-138/2009, associação do projeto Pão da Vida, é uma transferência voluntária efetuada pelo município de Londrina, através de 2 convênios, no qual, após a instrução e contraditórias e manifestações conclusivas, o Ministério Público de Contas acompanha a diretoria da transferência pela irregularidade das contas, em função da não comprovação da devolução de um saldo de R$ 10.789,68 aos cofres municipais após o término da vigência do convênio 09/2006, com aplicação de multa ao artigo 87, previsão no artigo 87, 4G, a senhora Isabel Maria de Jesus de Pereira, e também o recolhimento parcial pela entidade do valor anunciado devidamente corrigido. Essas conclusões são acompanhadas pelo relator, que propõe no seu voto. Está em discussão? Aprovado. Tenho outra prestação de contas de transferências voluntária, Associação Beneficente Cultural Irmão São João Batista e São João Batista e Santa Catarina de Sena, Medeias de Carlópolis. É uma transferência no valor de R$ 538.329. Nesse processo, senhores conselheiros, trata-se de transferência de recursos para execução de despesas com saúde, ou seja, uma terceirização, na qual tanto a diretoria da análise de transferência como o Ministério Público manifestam pela irregularidade com aplicação de multa. Faço a ressalva que esse relator tem uma posição um pouco mais flexível em relação à terceirização de serviços essenciais. Todavia, neste caso, ficou devidamente demonstrado que a associação ela só foi utilizada como interposta pessoa, tanto que os médicos eram indicados pelo município, os pagamentos eram relativos à folha de pagamento, mais que os encargos, a forma de seleção também era pelo município, o controle das atividades também era pelo município, ou seja, a típica terceirização ilegal nos termos até da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Por isso que acompanha aqui a instrução, os pareceres pela irregularidade das contas, sem, evidentemente, a devolução do valor, em função do serviço terem sido prestado, não existe nenhum indício de desvio de finalidade ou falta de controle, mas com a aplicação de multa ao ex-prefeito municipal de Carlópolis, senhor Isaac Tavares da Silva, também ao senhor Roberto Coelho, 2 vezes senhor Isaac, 2 vezes ao senhor Roberto Coelho, seja por não contabilização da despesa com o pessoal, em função também da ausência de retenções previdenciárias e também por violação à regra esculpida no artigo 87 da Constituição, que é a regra do concurso público. E aplicar multa à senhora Maria Terezinha Rodrigues Marques, no caso de ex-presidente da entidade, em função da ausência da conta corrente específica para a movimentação dos recursos recebidos. É o relatório sintético com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Tem um processo, também transferência voluntária, Conselho Comunitário de Segurança de Carambeí, proposta de voto, acompanha o parecer ministerial, que é pela regularidade com ressalva das contas da transferência recebida do município de Carambeí para o Conselho Comunitário de Segurança. Em função da ausência de aplicação financeira, nesse caso específico, temos um valor de R$ 70 que seria a ser devolvido, dado o princípio de significância, acompanha a opinião ministerial. Também a não realização de pesquisa de preço das compras de bens e serviços, que, embora não apresentado, também não ficou evidenciado nenhuma pagamento acima dos valores de mercado, nenhuma lesão à conclusão do convênio. E também por falta de anuência do concedente no plano de trabalho. Mas tem aqui o termo de cumprimento de objetivos.
É o relatório com a proposta de voto pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Tem o 605.476/2012, é Fundação Araucária. Esse aqui é o processo de período de adaptação do sítio, que essa Câmara já tem acompanhado as manifestações técnicas pela regularidade das contas com recomendações da Fundação Araucária. É o relatório com a proposta de voto. Eu solicito vista desse processo. Não havendo oposição, vistas concedidas. Tem o protocolo 558.089/2008, município de Ângulo. Eu solicito a retirada de pauta em função de novos documentos que, num juízo preliminar, podem alterar a posição técnica anterior e também a proposta de voto desse relator. Não havendo oposição, retirada de pauta. Tem um processo do servidor tribunal 427.784/2014, interessado Luciane Maria Gonçalves Franco. É um processo na qual se requer a revisão dos adicionais por tempo de serviço em função de averbação de tempo de serviço concedido pelo acordo desta primeira Câmara 24/26/2013. Tanto a Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria Jurídica e Ministério Público manifestam pelo deferimento. Essa também é a proposta de voto. Na realidade, foram averbados tempo de serviço através de contrato de teste de período temporário realizado nesta Corte, que já foi deferido por esta Câmara. O que se discute aqui são os efeitos financeiros em relação às diferenças do pagamento efetuados nos últimos 5 anos e também sobre os vencimentos à época da percepção. Apesar desse relator ter algumas restrições em relação à data inicial dos pedidos, quando depende da manifestação do interessado, esta Corte já tem se manifestado que todos os direitos são devidos e incidentes a partir de quando eles teriam a sua eficácia, a sua efetividade. Ressalvada a posição pessoal deste relator, acompanho na proposta de voto o que já é pacificado nessa Corte pelo deferimento, respeitado evidentemente o período prescricional de 5 anos. É o relatório com as propostas de voto. Está em discussão? Aprovado. Prestação de contas anual, Câmara Municipal de Paranaguá, exercício de 2002, protocolo 169.962/2003. Esse processo já foi julgado por esse tribunal pela irregularidade das contas em função da emissão de empenhos em valor superior às dotações, movimentação do recurso em instituição privada, falta da retenção de contribuições de agente político e ausência de certidões de contabilista. E mais algumas ressalvas. Esse processo foi anulado pelo Poder Judiciário em razão da ofensa aos princípios contraditórios e ampla defesa, tendo que este pleno determinado a reabertura e reinstrução do expediente. Feita essa anulação das decisões anteriores, foi instaurado o devido processo legal e o interessado que se recorreu ao Judiciário para obter o direito de defesa não apresentou nenhuma defesa na fase administrativa. Por isso que a proposta de voto acompanha. E um detalhe, foram 3 citações feitas ao gestor. A proposta acompanha as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Também prestação de contas anual 173.677/2013, Sistema de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Campina Grande do Sul, exercício de 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade das contas e Ministério Público pela regularidade. A proposta desse relatório acompanha o Ministério Público de Contas, que é pela regularidade em função da anexação do balanço patrimonial, demonstrando a compatibilidade das provisões matemáticas com as previstas no balanço e no plano atuarial. Esse é o relatório com a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Câmara Municipal de Almirante Tamandaré, também prestação de contas anual, 193.864/2013. Exercício de 2002, interessado o senhor Aldinei José Siqueira.
tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta desse relator, em função, a primeira eu já sou voto vencido, né, em relação à falta de publicação e divulgação das informações financeiras, mas estou mantendo a proposta de voto, e a outro motivo é a indevida acumulação de funções, tanto pelo controlador interno, que exerce também cargo em comissão no Poder Executivo, e teriam aí a incompatibilidade lógica de horários. Esse é o relatório com a proposta de voto. Está em discussão? Aprovado. Tem a prestação de contas do Poder Executivo do município de Lobato, 131.036/2013, interessado Fábio Cicaroli, exercício de 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função do déficit financeiro de fontes não vinculadas de 7,25% e também por violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar de nesse processo, fizemos uma simulação através de 2 cálculos, né, sobre o artigo 42, seja no 8 meses anteriores ao final do mandato, seja aquele cálculo que a Diretoria de Contas Municipais sustenta em suas instruções, e ambos ocorreram a violação ao artigo 42. Por isso que proponho, conforme Ministério Público e Diretoria de Contas Municipais, a irregularidade das contas com aplicação de multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º. Está em discussão? Aprovado. Os 2 processos seguintes estão com vistas. Eu tenho um processo 185.703/2013, município de Mandaguari, eu solicito adiamento. Município de Farol, também prestação de contas do Poder Executivo, 188.283/2013, exercício de 2002, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, tendo em vista o resultado financeiro de fontes não vinculadas, deficitário, 6,47%, falta de repasse da contribuição dos servidores do INSS, responsável por despesas não empenhadas, não regularizadas, déficit em relação à disponibilidade financeira, o artigo 42, não encaminhamento de relatório de controle interno, exercício de contador em desacordo com o prejulgado 06. Com aplicação de multa prevista no artigo 87, parágrafo 4º. É o relatório com a proposta de voto. Emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. Está em discussão? Aprovado. 190.440/2013, município de Centenário do Sul, exercício de 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas, tendo em vista que após a instrução ficou demonstrada a falta de inscrição de dívida fundada dos precatórios e também a ofensa ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e falta de aplicação dos 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. O relator acompanha a proposta de voto por esses motivos, por isso que entende está por relatado e apresentado a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Tenho 195.077/2013, município de Pinhal de São Bento, também prestação de contas do Poder Executivo, exercício 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Tem um processo que pulei, é o 326.240/2010, Câmara Municipal de Cruz Machado, é uma admissão de pessoal, na qual a Diretoria de Ministério Público manifesta pela negativa de registro,
e a posição do Ministério Público entende que a questão de contratação da realização da empresa para a realização do concurso público se mostrava inadequada. Eu vou solicitar adiamento desse protocolado para estudar um pouco mais a matéria. Não havendo oposição, adiamento concedido. Crítica agora, esgotei a minha pauta, agradeço a atenção da outra Câmara e tem a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais participantes dessa sessão de Câmara, de início eu gostaria de solicitar a retirada de pauta da prestação de contas do município de Boa Esperança, protocolo 165518/13, porque houve a juntada de novos documentos e de um processo de aposentadoria da Assembleia e a necessidade de diligência à origem. Não havendo oposição, retirada de pauta. Protocolo 559951/14, que trouxe em mesa e pedi a inclusão na pauta. Pedido de certidão liberatória do município de Fazenda Rio Grande, representado por seu prefeito, Márcio Cláudio Wozniak, ante a não fornecimento automático da certidão DCM, DEX, DICAP. Não constataram quaisquer pendências nas questões relacionadas às suas competências regimentais e foram pelo deferimento. Mas os documentos, esclarecimentos complementares apresentados pelo interessado, não obstante isso, a DAT posicionou-se pelo indeferimento do pleito. O Ministério Público também detectou e concordou com esse óbice da DAT e sugeriu e foi de parecer pelo indeferimento. Conforme mencionado no relatório, o município requerente possui pendências no âmbito das atribuições da DAT. Em resumo, está em mora com a conclusão da tomada de conta especial instaurada pela não prestação de contas de recurso que foram repassados a entidades. E a esse respeito, inclusive, consta da tomada de contas extraordinária número 34014/13, que, embora o município tenha informado a abertura de tomada de contas especial para apuração de fatos, o prazo de conclusão foi desrespeitado. Segundo esclarece a DAT, transcorreram mais de 348 dias sem que a tomada fosse concluída, que por si só constitui descumprimento ao artigo 234 do Regimento, segundo o qual o prazo para a remessa da tomada de conta seria de 6 meses. Existindo nos autos prova de que a questão levantada pela unidade técnica foi superada, o indeferimento do pedido se impõe, até porque, existindo recursos transferidos desde 2009 sem a devida prestação de contas, é de se concluir que a mora municipal ultrapassa os 348 dias mencionados pela DAT, o que ratifica a existência de óbice à pretensão. Assim, acompanhando os opinativos da DAT e do Ministério Público, voto pelo indeferimento da certidão liberatória pleiteada pelo município de Fazenda Rio Grande, representado aqui por seu prefeito, nos termos do artigo 290 do nosso regimento. É o relatório e o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 23.881/13, exame de legalidade de aposentadoria voluntária de Maria Odília Ribeiro dos Santos, no cargo de auxiliar administrativo da Assembleia, cuja admissão se deu através da CLT lá no ano de 84, no cargo de serviços gerais.
de jur pela legalidade e registro. Por sua vez, o Ministério Público, junto a esta Corte, manifestou-se pela negativa de registro ao ato de aposentadoria, considerando, primeiro, a existência de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei estadual, a 16.390, que fixou o valor dos proventos relativamente ao cargo em que cedeu a aposentadoria da servidora, bem como, segundo motivo, a ocorrência de reenquadramento funcional de auxiliar de serviços gerais para auxiliar administrativo, o que ocorreu em 2005, sem a via do concurso público. Esse é o parecer, foi o parecer do Ministério Público. Oportunizado o contraditório, o presidente da Assembleia apresentou defesa. Em nova manifestação, a DICAP, entendendo suficientes as justificativas apresentadas pelo órgão previdenciário, ratificou o posicionamento pela legalidade. O Ministério Público manteve o opinativo pela negativa de registro, considerando que a lei estadual que ampara a concessão da verba de representação que compõe os proventos está sendo objeto de discussão no Supremo. A ação de inconstitucionalidade 4814. Este é sucintamente o relatório. Da análise dos autos, observa-se que a servidora preencheu os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária com base no artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, restando esclarecido que, no caso em análise, o enquadramento funcional levou em consideração as atribuições exercidas pela servidora, tendo ocorrido apenas alteração da nomenclatura do cargo. A questão controvertida refere-se à incorporação aos proventos da verba de representação concedida com base na Lei 16.390, cuja constitucionalidade está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal mediante a ação já citada. Sobre este assunto, esta Corte, em processo que trata de situações idênticas dos autos, já se posicionou pela legalidade e registro dos atos de inativação, considerando que a referida ação de inconstitucionalidade ainda está pendente de julgamento e sequer foi concedida liminar, suspendendo a vigência e eficácia da lei estadual que estabelece esta verba de representação aos servidores da Assembleia. Nesse sentido, acórdão dessa mesma primeira Câmara, que teve como relator Fernando Augusto Melo Guimarães, acórdão 4989/13 e, ou melhor, do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, o acórdão 5215/13 e do conselheiro Nestor Batista, na segunda Câmara, o 4989/13. Assim, com base nos precedentes, entendo que o ato deva ser registrado e meu voto é pela legalidade e registro da aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 39.3480/13, exame de legalidade de inativação voluntária da servidora Bromilde Maria Canissa, ocupante do cargo de auxiliar judiciário, DICAP pela legalidade, bem assim o Ministério Público, apenas apontando atraso de 50 dias, cabendo a aplicação da multa administrativa. E da análise do processo, observei que, por meio da documentação apresentada, comprovou-se o preenchimento de todos os requisitos para a inativação da interessada, consoante artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Assim, entendo que o ato de análise está revestido de legalidade e merece registro. Quanto à multa pelo atraso no encaminhamento da documentação a esta Corte, ressalvo meu posicionamento individual, no sentido de que, sendo constatada a extrapolação do prazo previsto em lei, a multa deve ser automaticamente aplicada para que a função coercitiva geral seja preservada, cabendo à instância recursal, eventualmente, afastamento da imputação.
porque a aplicação de multa de caráter coercitivo ou processual tem como objetivo impedir administradores públicos ao cumprimento das obrigações, ou impelir, melhor, os administradores públicos ao cumprimento das obrigações que lhe forem impostas em lei, sendo forma de resguardar o interesse público e a efetividade da atuação desta Corte. No entanto, diante do entendimento predominante na Câmara, pelo afastamento da sanção e fixação de prazo para apresentação de plano de ação, visando evitar novos atrasos, a exemplo de acórdãos anteriores, que cito no meu voto, deixo de aplicar a referida multa. O voto é pela legalidade e registro da aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 580604/13, exame de legalidade de ato de inativação voluntária do servidor Edson Luiz Antunes, ocupando do cargo de escrivão do crime. Poder Judiciário, cuja admissão ocorreu em 79. De CAP, por meio de parecer, opinou pela legalidade, apenas mencionando o atraso de 30 dias no encaminhamento. MP, pelo registro, com todas as considerações que fiz no voto anterior, deixo de aplicar a referida multa e voto pela legalidade e registro da inativação. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 580663/13, ato de inativação, servidora Ana Maria Guimarães Guides, ocupante do cargo de assessor jurídico. Aqui também, assim como nos dois anteriores, há atraso de 40 dias no encaminhamento, mas, à vista dos fundamentos já declinados nessa sessão, em relação à interpretação que a Câmara tem dado, desde aplicar a multa, e voto pela legalidade e registro do ato de inativação. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 580833, exame de legalidade, aposentadoria de Maria Prete Galvão, ocupando do cargo de agente de limpeza, também junto ao Poder Judiciário, com atraso de 30 dias, os fundamentos são os mesmos dos anteriores, e o voto é pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 639552/13, inativação do servidor Paulo Clotário Portugal, ocupante do cargo de analista de sistemas. Desnecessário dizer que é do Poder Judiciário. De CAP, apontando atraso de 55 dias. Ministério Público opinando pelo registro do ato e com os fundamentos já declinados nos anteriores, voto pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 676334/13, expediente também aposentadoria voluntária de Maria Elizabeth dos Santos Romanini, é uma professora. Diretoria de Contas Estaduais informou que não foi constatado o registro da admissão da servidora no ano de 92, esclarecendo que a súmula 5 desta Corte considera legais para fins de registro as admissões de pessoal estaduais e municipais anteriores ao ano 2000, em decorrência do princípio da segurança jurídica e da boa-fé. De CAP opinou pela legalidade do registro, também, sobretudo em virtude do atendimento da súmula 5. O Ministério Público requereu diligência e origem para apresentação de cópia do processo original de admissão da interessada, que deveria ter sido submetido a registro nesta Corte. Por meio de despacho, indeferia a diligência solicitada pelo representante do Ministério Público, em razão do atendimento da súmula 5, como já referido pela DICAP. Manifestação conclusiva, o Ministério Público, junto a esta Corte, requereu a reconsideração do despacho deste relator para o fim de autorizar a providência anteriormente requisitada e, no mérito, opinou pela negativa de registro devido à insuficiência documental. Inicialmente, rejeito o pedido de reconsideração do despacho, à vista
do que diz a súmula desta Corte, que é plenamente aplicável e consolidou jurisprudência incontrovérsia no âmbito desse tribunal quanto à possibilidade de que admissões ocorridas em data anterior ao ano 2000, que não tenham sido registradas, sejam consideradas válidas para efeitos de registro do ato de inativação. É bom que se destaque que os dispositivos constitucionais não devem ser observados de forma isolada, e sim sistematizadamente. Tem-se, pois, que a Constituição Federal de 88 buscou assegurar a segurança jurídica os administrados de boa-fé, sendo que a garantia constitucional dos direitos subjetivos está contemplada no inciso 36 do artigo 5º. Com efeito, pode-se afirmar que o direito adquirido ao ato jurídico perfeito é coisa julgado, compõe a medula do princípio da segurança jurídica. Isto considerado, passo a análise do ato concessivo de aposentadoria voluntária à servidora. É possível aferir que foram atendidos os requisitos exigidos na Instrução Normativa 69/2012, motivo pelo qual voto pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 743970/13. Legalidade de ato de concessão de transferência para a reserva remunerada do militar João Almeida, ocupante do posto de cabo, que ingressou na Polícia Militar em 86. De CAP, legalidade, registro. Ministério Público opinou preliminarmente pela realização de diligência para que o valor dos proventos seja retificado, excluindo-se o tempo ficto computado indevidamente. Subsidiariamente manifestou-se pela negativa. Que pese o entendimento manifestado pelo MP, encontra-se o ato revestido de legalidade, motivo pelo qual deve ser concedido seu registro. Analisando os dispositivos constitucionais que tratam dos militares dos Estados, em especial o artigo 42, parágrafos 1º e 2º, conclui-se que a proibição de contagem de tempo ficto não se estende aos servidores militares, considerando que o referível dispositivo prevê de modo expresso as disposições constitucionais que lhe são aplicáveis, fazendo remissão à lei específica. Do exposto, conclui-se que o artigo 144, parágrafo 1º da Lei Estadual 1943 de 1954, que autoriza a contagem de tempo ficto, continua em vigência, estando, por conseguinte, correta a contagem de tempo de serviço do interessado. No presente caso, os documentos apresentados comprovaram o preenchimento dos demais requisitos para a reserva remunerada, nos termos da lei estadual já citada. Assim, entendo que o ato de concessão de benefício, formalizado através da resolução publicada no Diário Oficial em 2 de outubro de 2013, reveste de legalidade, possibilitando o registro. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 80-60-17/13, ato de inativação voluntária de Egle Bizetto, no cargo de pedagoga do município de Araucária. De CAP pela legalidade e registro, apenas apontando atraso 17 dias no encaminhamento do feito. Ministério Público pela legalidade e registro. Ressalvando meu posicionamento pessoal, que já fiz referência nessa sessão, em relação ao atraso, voto pela legalidade e registro do ato aposentatório. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 48.1570, pedido de certidão liberatória, formulado pelo Consórcio de Saúde do Vale do Iguaçu de União da Vitória, representado por sua presidente Marisa de Fátima Ilquiv de Souza. DCM constatou que o interessado foi atendido pela internet em maio de 2014, recebendo a certidão liberatória. O Ministério Público foi pelo encerramento e não é outro caminho o meu voto, senão o encerramento do processo. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 415820/13, expediente é um requerimento interno formulado pelo servidor Vanderlei Worms Becker, analista de controle, solicitando a revisão do enquadramento funcional efetuado pela portaria 548/2010, publicada em dezembro de 2010. O processo foi julgado na sessão da primeira Câmara, no dia 11 de março de 2014, por meio do Acordo 639/14. A Câmara
em conformidade com o voto do relator, decidiu pelo deferimento do pedido para efeito de reconhecer o direito do servidor de ter incluído na contagem do tempo de carreira o período correspondente à licença especial não usufruída e contada em dobro, anterior à emenda 20 de 98, completado na carreira para fins de enquadramento e progressão. Ainda em conformidade com o opinativo da DIJUR, determinou-se que os benefícios da averbação deveriam ter início a partir de 17 de setembro de 2010, data estabelecida pela portaria 444 da Presidência. Deste modo, tendo em vista a ocorrência de inexatidão, com fundamento no parágrafo único do artigo 471 do Regimento, faz necessária a sua retificação. Passo, então, a propô-la. Diante do relatado, a retificação do dispositivo do Acórdão 639/14 da Primeira Câmara se impõe para que passe a constar que a data de início do desenvolvimento da carreira do servidor deverá ser fixada em 24 de março de 2011. Voto no sentido que o dispositivo da mencionada decisão colegiada passe a ter a seguinte redação. Ou seja, abre aspas, voto pelo deferimento do pedido para efeito de reconhecer o direito do servidor de ter incluído na contagem de tempo de carreira o período correspondente à licença especial não usufruída e contada em dobro, anterior à emenda constitucional 20/98, para fins de enquadramento e progressão na carreira. A progressão funcional deverá ser antecipada em 180 dias, enquadrando seu servidor no nível de referência 1/01 na data de 24 de março de 2011. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 3183/1/14. Servidor aposentado do quadro pessoal desse tribunal, Hamilton Magno Hoffmann da Rocha, pede que lhe seja pago, ou seja, convertido em pecúnia, licenças especiais não gozadas, nem contadas em dobro, relativamente ao 7º e 8º quinquênio de serviço público. Segundo registro da Diretoria de Gestão de Pessoas, antes de sua inativação, o requerente não usufruiu nem contou em dobro os quinquênios referidos. Na sequência, a DIJUR posicionou-se pelo deferimento do pleito. Por sua vez, com base no que restou decidido em consulta, de número 203970/09, que produziu o Acórdão 3594, decisão esta, dotada de força normativa em razão do quórum qualificado de sua aprovação, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, posicionou-se pelo indeferimento do pedido, pois, além de inexistir autorização legal para a conversão pretendida, a administração não obstou ao gozo das licenças. Este é o relatório e, conforme bem observou o representante do Ministério Público, o deferimento do pedido esbarra na ausência de autorização legal e na existência de óbice da administração ao gozo das licenças, exigências que estão delineadas na consulta citada, dotada de força normativa. Este entendimento, aliás, foi recentemente adotado nesta Câmara por unanimidade no Acórdão 2875/14 de minha relatoria. Além disso, destaco outros precedentes, listando com quatro relatores diferentes. Assim, observando que decidiu a consulta e nos termos dos precedentes citados, acompanho o opinativo do Ministério Público e voto pelo indeferimento do pedido de conversão em pecúnia de licenças especiais não gozadas, formulada pelo servidor aposentado desta Corte, senhor Hamilton Magno Hoffmann da Rocha. Relatório e voto. Está em discussão. Eu solicitei vice protocolado, porque eu também sempre tive essa posição de Vossa Excelência e também reconhecido em outros protocolados que relatei. Todavia, em função de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, foi definido que os requisitos que nós estávamos adotando na consulta e no acordo que Vossa Excelência relatou, se não me falha mal, foi Vossa Excelência, o conselheiro Canha, que acompanhou, o conselheiro Durval, eu não estava presente. E entendo que os requisitos de ausência de necessidade de lei e a falta de oportunidade para fruição do benefício foram afastados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso que, respeitosamente, até contra a minha opinião pessoal, eu apresento o voto divergente, que é pelo deferimento do pedido. Está em discussão. Está aprovado o voto de Vossa Excelência com meu voto vencido. Vocês continuam com a palavra.
Protocolo 290835/14, um relatório de inspeção realizada por equipe técnica da Diretoria de Contas Municipais, designada por portaria da Presidência, junto ao Poder Legislativo do município de Guamiranga, com o objetivo de verificar a atuação do controle interno, a consistência e a fidedignidade dos dados enviados através do sistema do SIM-AM, das publicações obrigatórias e das informações do mural de licitações, bem como a avaliação das receitas, das despesas, das licitações e dos gastos com diárias no período do ano de 2013. De acordo com o relatório, a equipe técnica concluiu pela regularidade dos temas inspecionados na Câmara, formulando recomendações relacionadas a cada item examinado. O Ministério Público corroborou o entendimento pela regularidade do objeto inspecionado. Diante dos elementos constantes do processo, verifico a consecução do escopo da inspeção realizada no Legislativo de Guamiranga, consoante esclareceu o DCM, no que foi acompanhado pelo Ministério Público, estão dentro da regularidade os objetos inspecionados. De fato, os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos revelam ainda existir vícios materiais no que foi inspecionado, o que evidencia acerto da conclusão técnica e ministerial. De qualquer modo, a gestão administrativa da Câmara comporta aprimoramento, tanto assim que a DCM, que foi acompanhada pelo MP, sugere a expedição de recomendações inspecionadas que me parecem pertinentes e oportunas. Assim, acompanhando o posicionamento uniforme da DCM, do MP, voto pela aprovação do presente relatório de inspeção, realizado junto ao Poder Legislativo de Guamiranga, referente ao período de 2013, recomendando o seguinte: primeiro, que os responsáveis pelas licitações sejam orientados a observar as etapas formais do procedimento, de modo a garantir sua regularidade formal e material. 2. Que os setores, ou segundo, que os setores da contabilidade de licitação sejam instruídos a observar e atender a legislação relativa à realização das despesas em todas as suas etapas. Terceiro, que o deslocamento de servidores a serviço ou no interesse da Câmara se opere com veículos do próprio Poder Legislativo Municipal e não dos seus servidores ou vereadores, na hipótese ou na possibilidade de tê-los, né? Quarto, que o Departamento de Contabilidade da Câmara regularize a situação do ativo permanente, registrando todos os bens da Câmara e atualize os respectivos valores contábeis. Por fim, quinto, que o controle interno tome as medidas cabíveis quanto à observância das determinações já citadas e recorde a assessoria jurídica e a presidência da Câmara quanto ao amparo constitucional e legal das inspeções realizadas por esta Corte, inclusive quanto às prerrogativas de seus servidores. É o relatório e o voto. Esta é a discussão. Aprovado. Protocolo 19.1209/13, prestação de contas anual, Executivo de Rio Bonito do Iguaçu, exercício 2012. Orçamento foi fixado em R$ 36.746.179,10. Análise inicial, a DCM apontou restrições, número de 2. Não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social, falta de aporte para o regime próprio de previdência. Além disso, a unidade técnica observou que, a despeito da determinação de adequação constante no Acordo 106/2013 da Segunda Câmara, o procurador jurídico do município ainda é comissionado. Em razão disso, o DCM sugere a reaprovação das contas e aplicação de multas. Houve contraditório, foram juntados documentos,
argumentos, e na sequência, em atendimento à sugestão ministerial, determinei a citação da Câmara de Rio Bonito do Iguaçu, especificamente para esclarecimento quanto à rejeição do projeto de lei proposto pelo Executivo para a criação do cargo de procurador jurídico efetivo. Na mesma oportunidade, determinei que o atual prefeito esclarecesse se a proposta de criação do cargo foi ou não e por que teria sido retirada da tramitação. Em resposta, o prefeito atual, que já é outro, esclareceu que o projeto foi encaminhado à Câmara, tendo sido aprovado e, consequentemente, criada a lei complementar que dispõe sobre a Procuradoria do município. Além disso, apresentou o edital de abertura do concurso público respectivo, que prevê homologação do resultado para abril de 2014. Já a Câmara, por outro lado, deixou expirar o prazo fixado, não apresentando qualquer resposta, conforme atesta a certidão juntada nos autos. Posteriormente, sobreveio manifestação e documentos constantes nos autos apresentados pelo gestor, à época, ou então prefeito. Instrução conclusiva da DCM foi pela aprovação. O do Ministério Público divergiu e posicionou-se pela irregularidade de contas e aplicação de multa, argumentando que, a despeito do concurso aberto para o preenchimento do cargo de procurador jurídico de modo efetivo, no exercício em exame 2012, o cargo foi exercido em desacordo com o prejulgado número 6. E este é o relatório. Conforme mencionado pela DCM e Ministério Público, estes segmentos entendem que as questões da regularidade junto ao Ministério da Previdência e do aporte ao regime próprio de Previdência foram sanados por ocasião do contraditório. Ratifico essa posição, considerando sanados tais vícios. De toda sorte, nós temos a súmula 8, referidos itens devem ser ressalvados, eis que foram regularizados no curso da prestação. Por outro lado, em que pese o posicionamento do MP, tenho que a questão relativa ao cargo de procurador não justifica a reprovação das contas. Com efeito, a rejeição pelo Legislativo do projeto de lei proposto pelo gestor, bem justifica o não atendimento da regularização determinada no julgamento de contas do exercício anterior, pois evidencia que o descumprimento não se operou por desídia do gestor. Ademais, o gestor do exercício seguinte, 2013, reapresentou o projeto ao Legislativo, que o aprovou, criando, aí sim, a Procuradoria do município. Além disso, o concurso já foi realizado, constando do site oficial do município, inclusive a convocação do candidato aprovado em primeiro lugar para apresentação de documentos para a nomeação. Tem uma portaria. De toda sorte, para que o atendimento ao prejulgado número 6 reste cabalmente demonstrado, a nomeação e a posse do procurador aprovado devem ser comprovados nos autos, o que proponho seja determinado ao município. Face do exposto, o fundamento da nossa Lei 113, artigos 1º, inciso 1º e 16, inciso 2º, bem assim o 215 e o 247 do regimento, voto por emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do Executivo de Rio Bonito do Iguaçu, exercício 2012, de responsabilidade de César Augusto Bovino, e determina o município que no prazo de 60 dias comprove nos autos a nomeação e a posse do procurador aprovado. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 1985-21, prestação de contas anual do Executivo de Tuneiras do Oeste, relativo ao exercício 2012, um orçamento de valor 16.363.813,56 DCM apontando 6 restrições que vão desde o balanço patrimonial apresentado, assinado por contador que não está regularmente inscrito no CRC, ausência de certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade, expedida pelo CRC, remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, divergência quando ao índice de recomposição adotado, também relatório do controle interno possui indicação de irregularidade, também ausência de resolução ao parecer do Conselho de Saúde, e, por fim, exercício do cargo de contador em desacordo com o nosso prejulgado número 6. À vista disso, a Diretoria de Contas Municipais entende que o parecer prévio deve ser pela irregularidade das contas, inclusive com aplicação de multas. Houve contraditório que foi exercido,
E após a DCM volta a se manifestar para dizer que das restrições inicialmente levantadas, subsistiram apenas duas. O balanço patrimonial assinado por contador que não está regularmente inscrito no CRC e o relatório do controle interno com indicação de regularidade, com as justificativas e documentos apresentados. A técnica entendeu que os demais vícios eram esses dois, os demais foram considerados superados. Mas, por conta desses dois vícios que continuaram, na visão da DCM, a conclusão é pela irregularidade das contas e aplicação de multa. O Ministério Público também seguiu esse entendimento. De início, inexistindo razões de fato e direito que desabonem suas conclusões, ratifica o entendimento técnico ministerial de regularização dos itens citados. De toda sorte, a regularização no curso da instrução faz incidir a súmula 8 e, em relação aos itens não sanados, primeiro, o balanço patrimonial. Segundo a unidade técnica, a questão da habilitação do contador que assinou o balanço restou superada com as justificativas e documentos apresentados no contraditório. No entanto, o balanço revelou uma inconsistência de valores entre o inicialmente apresentado e o segundo, uma diferença de 2,4 milhões. Além disso, a unidade destacou que a publicação do balanço não foi comprovada. As ponderações técnicas revelam que o interessado não logrou demonstrar o saneamento do item, que deve ser considerado irregular. O segundo ponto que ficou sem esclarecimento, sem regularização, relatório do controle interno com indicação de irregularidades. Segundo a DCM, o relatório do controle interno registrou que o patrimônio municipal, móvel e imóvel, não é controlado, inexistindo no município um departamento específico para tanto. Além disso, o órgão de controle consignou uma discrepância entre o ativo e o passivo financeiro do balanço patrimonial, impossibilitando a aferição do relatório emitido pela contabilidade. Em sede de contraditório, o interessado apresentou um contrato para aquisição de sistema de controle geral, inclusive patrimonial, da administração, bem assim uma portaria designando servidor efetivo para o cargo de diretor do patrimônio. A despeito disso, considerando não existir manifestação do controle interno do município, ratificando a justificativa apresentada, a DCM opina pela irregularidade do item. De fato, a justificativa apresentada não foi suficiente para demonstrar que a deficiência do controle patrimonial foi superada, pois a mera aquisição de um sistema e a designação de um servidor para tal setor não demonstra por si só eficiente solução da questão. Portanto, a regularidade subsiste e, em face dessas duas irregularidades que se mantêm, o meu voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício 2012, de responsabilidade do Luiz Antônio Kraus, então prefeito de Tuneiras, aplicando a multa do 87.3, parágrafo 4º, sem prejuízo do registro da ressalva nos termos da súmula 8. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Era o que tinha para essa tarde. Agradeço, A presidente. presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro substituto Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas 116539/09, no município de Laranjal, em que, ao final, os pareceres detectaram duas impropriedades. A primeira, quanto ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigações financeiras sem a necessária suposta disponibilidade no exercício de encerramento do mandato. Eu entendo que o item é plenamente regular, tendo em vista que não ficou demonstrado a miúde como teria sido violado o artigo 42 da LRF. No presente caso, há ainda o fato de se tratar de dois responsáveis, o senhor Juvenal Taborda de Miranda, de 1º de janeiro de 2008 a 8 de maio de 2008, e o senhor Gerson Barbosa Ramos, de 9 de maio a 31 de 12 de 2008, e a DCM não explicitou de quem seria a responsabilidade pela extrapolação do limite do artigo 42, já que infere, pela existência de déficit financeiro no final do exercício, que o artigo 42 tenha sido violado. Como não é possível atribuir a responsabilidade já
além do que eu já sempre entendi, de que é preciso a demonstração a miúde da violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu discordo dos pareceres quanto a esse item, entendendo plenamente irregular. O outro item seria a abertura de créditos suplementares em valor superior ao estabelecido na Lei Orgânica Anual, que foi de 30%, e além desses 30% foi utilizado ainda 1,52%, correspondente a R$ 119.809,50. Entretanto, verificando a Lei Orçamentária Anual do município, eu verifico que os 30% foram deferidos ao Poder Executivo pelo artigo 7º e o artigo 8º atribuiu ao Poder Legislativo o mesmo percentual, mas em função, por óbvio, já que não cabe as outras hipóteses, já que isso seria atribuição do Executivo, mas por cancelamento de dotações. Senhor presidente, eu vejo com imensa dificuldade que o Poder Legislativo tenha essa autonomia. Há uma porque a Constituição Federal, quando se refere à Lei Orçamentária Anual, ela reveste da forma de lei específica, lei ordinária, então somente pode ser alterada por outra lei, da mesma espécie legal. Eu entendo que uma resolução do Poder Legislativo, um decreto legislativo, não seria a forma adequada para alterar a lei orçamentária. Além disso, a Lei 4.320 estabelece que é o Poder Executivo que abre os créditos adicionais, por decreto executivo. Então, há a participação inevitável do chefe do Poder Executivo na concessão dos créditos adicionais. E, além disso, no artigo 9º, há a previsão de remanejamento, transferências de dotações mediante lei específica, sem estabelecer um percentual que se deduz que haja, então, para a utilização dessa espécie orçamentária, da lei específica, de uma lei específica além da Lei Orçamentária Anual. Em função disso, senhor presidente, eu entendo, então, que a Lei Orçamentária Anual, ao estipular o percentual de créditos adicionais, o faz de maneira global, já que existe o princípio orçamentário da unidade orçamentária. Então, não vejo como sendo possível separar entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo essa capacidade. Então, somando o que foi atribuído ao Poder Legislativo, os 30%, de um total de 500 mil, caberia ao Poder Legislativo, erroneamente, poder utilizar R$ 150 mil como abertura de créditos adicionais. Desses, efetivamente, o Poder Legislativo, conforme consta da prestação de contas da Câmara Municipal, 01165555509, na instrução 1502 de 2009, a sua folha 7 daqueles autos, em que foram utilizados 41 mil reais do total de 150 mil. Então, havendo aí um crédito, entre aspas, de 119 mil reais. Sendo acolhida a minha tese, então, na verdade, a extrapolação foi de R$ 809,50, que, a meu ver, passível de conversão em ressalva. Então, esse é o meu voto, senhor presidente, porque seja emitido parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas de Juvenal Taborda Miranda e Gerson Barbosa Ramos, haja vista a abertura de créditos adicionais acima do limite, e ainda com recomendações para que sejam tomadas as medidas dentro do âmbito do Poder Executivo e feito a devida comunicação com o Poder Legislativo a fim de que sejam evitados esses erros
cometidos na Lei Orçamentária de 2008. A proposta. Está em discussão. Aprovado. Os processos 1202-26909, 12847209, 173532210 e 131.44909 solicito que permaneçam adiados. Passando ao processo 251388/03, contas de 2002 do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário de Pontal do Paraná. Inicialmente ficaram ausentes diversos documentos. A citação postal foi infrutífera. Feita a citação por edital, o senhor José Antônio da Silva apresentou documentos em função das irregularidades, que basicamente são a ausência de documentos. Entretanto, diversos documentos ainda ficaram ausentes. Foi então determinada a realização de diligência ao consórcio para que fossem enviados os documentos faltantes. Foram encaminhados novos documentos, mas assim ainda ficaram ausentes um total de 10 documentos. E, em função disso, os pareceres foram então pela irregularidade das contas. Senhor presidente, os documentos são plano de aplicação, nos termos da Instrução Técnica 6 de 2002, ausência de demonstrativos do anexo 17 dos componentes do realizável do ativo financeiro, ausência do relatório de despesas com reflexo nos limites de gasto com pessoal e serviços de terceiros, ausência de cópia do orçamento aprovado para o exercício de 2002, ausência de demonstrativo sintético das alterações orçamentárias, créditos adicionais e respectivos recursos, ausência de cópias dos atos de natureza orçamentária, ausência de cópias de atos utilizados para a correção do orçamento inicial, ausência de cópias dos cálculos da tendência de excesso de arrecadação, quando utilizados para cobertura de créditos adicionais, ausência dos comprovantes das publicações de atos de natureza orçamentária e ausência da cópia da portaria de designação do responsável para a conferência do Caixa, além da ressalva ao atraso da entrega da prestação de contas. São documentos essenciais à análise das contas. Em função disso, nos termos do 16.3b, proponho que este colegiado julgue irregulares as contas de José Antônio da Silva, em referência ao consórcio, em exercício de 2002, em função da ausência de todos esses documentos. E ainda que seja determinado aos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, aos seus controles internos, que promovam a abertura de tomada de contas especial, visando apurar eventual dano erário decorrente da ausência dos documentos, haja vista que essa ausência impediu a devida aferição de algum dano erário que tenha ocorrido. É a proposta. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 137.22105, 366632/10, solicito que permaneçam adiados. Passo aos atos de inativação. Pela legalidade de registro de 46.127.12 de Selva Aparecida de Lima Vilsec, 15.131.14 Joelcio Alves, 21.280.14 João Osmar Ivarini, 159.333.14 Isaac Sislak, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 479.895/10 de Batista Antônio Lemes, é o caso em que o cálculo ele utiliza o teto antes de promover a média das contribuições, conforme processo relatado pelo conselheiro Ivan Bonilha na sessão passada do Tribunal Pleno. Naqueles autos foi decidido pela negativa de registro, a fim de que fosse editado um novo ato, fazendo a média antes da aplicação do teto, que é a última remuneração percebida pelo servidor,
Eu entendo dessa mesma forma, acompanho o Ministério Público pela negativa do registro, determinando que se edite novo auto em função do princípio, dos dois princípios que estão na Constituição, do contributivo e solidário, que devem interagir e, a meu ver, apontam na mesma direção apontada pelo Ministério Público e, por isso, pela negativa de registro com a determinação para a edição de novo ato. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, 627.45210, Amaury Padilha. Pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Porque continuem adiados o 64025410, 4513.511. Passa ao 50623311, que também é em relação à aposentadoria proporcional. Eu acompanho o Ministério Público pela negativa de registro, com a determinação para que seja editado novo ato, calculando-se a média antes da aplicação do teto. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro, 3811-8712, Elenito de Jesus Taleve. Legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Solicito que permaneça adiado 62650312. Passo ao protocolo 655.112.12, também a aposentadoria proporcional, com o Ministério Público, pela negativa, com a determinação da edição de novo ato. Está em discussão. Aprovado. Pela legalidade de registro de 825.941.13, Sadi Favero Fornari, 97.995.14, Rafael Júnior Kozowski de Oliveira, 347.008.14, João Batista Martins, 355.473.13, Josefina Berta Mucchiuti, 397.494.13, Cristaine da Silva Dombeck, 912.062.13, Jaci Ferreira, 32621.14, Orlando Vinícius do Amaral Rodrigues, 79.440.14, Irene Margarete dos Santos, e 83.862.14, Helena Iantas, pela legalidade de registro. Para execução. Aprovado. Protocolo 265.66011, eu solicito adiamento. Adiamento concedido. Protocolo 154.601.12 tem erro na autuação, eu solicito a retirada de pauta. Retirada de pauta. Eu solicito que permaneçam adiados os protocolos 11.08.4708, 455.493.11, 57.930.11. Passo ao protocolo 499.717.11, a admissão de João Clarencio Linde, encanador, no município de Curitiba, pelo concurso público 07 de 1991, nos termos da súmula 5, pelo registro do ato. Está em discussão. Aprovado. E os outros três processos da pauta que eu solicito que permaneçam adiados são 466-34607, 4079-609 e 86-11-23-13. Agradecendo a participação de Vossa Excelência, essa presidência deixa livre a penal. Nada mais vindo a tratar, convoco para o dia 29 de julho de 2014. Presidente, me permite, só para que a gente registre os votos de condolência ao conselheiro Durval Amaral pelo passamento da sua genitora. Feito o registro com a comunicação. Convoco para o dia 29 de julho de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, para a realização da 27ª sessão ordinária desta Câmara. Levante-se a sessão.